Olá, aqui é Luiz Guarino e nós vamos entender um pouco mais sobre como funciona o Design Pattern MVC. Antes disso, vamos ver como funciona a conexão da aplicação com o banco de dados. Então, normalmente nós temos ali uma aplicação, pode ser uma aplicação web, um aplicativo, uma aplicação desktop ou standalone, né? Uma API também. Então, assim, podem ser diferentes tipos de aplicação. Essa aplicação, ela vai armazenar e buscar dados num banco de dados. Pode ser um SQL Server, MySQL, Oracle, diversos bancos de dados, né? E aí, para facilitar o desenvolvimento, até para ganhar produtividade, como aqui existem dois diferentes tipos de paradigma, aqui normalmente a gente pode trabalhar usando o paradigma orientado a objeto e aqui o paradigma relacional. Aqui pode ser o paradigma funcional e aqui pode ser o paradigma não relacional e assim vai. Aqui normalmente, né, em C Sharp, a gente está trabalhando com orientação a objeto e aqui banco de dados relacional SQL Server. Então, para fazer o mapeamento entre esses dois paradigmas, que são paradigmas diferentes, para dar produtividade, foi criado um negócio chamado ORM, que faz o mapeamento objeto relacional. Então, o mapeamento, aquilo que está aqui na orientação objeto da classe, vai virar alguma coisa aqui numa tabela. Então, o mapeamento é o atributo x vira a coluna x. Basicamente é isso que ele está fazendo. O atributo ID vira a coluna ID. O atributo nome vira a coluna nome. Né? E o principal ORM usado em ambiente .NET é o Entity Framework. Né? Para normalmente também fazer essa comunicação entre aplicação e banco de dados, a gente faz uso também de uma string de conexão. String de conexão que basicamente fala assim: onde o banco de dados está? Qual é o servidor? Qual é o banco de dados efetivamente? Como é que eu acesso esse banco de dados? Qual é o usuário para acessar? Qual a senha para acessar? Qual é a porta que ele está? Então, existem algumas informações para determinar qual é o endereço do banco de dados. Imagina um carteiro dos Correios, da FedEx, para entregar uma correspondência para você. Então, para aquele carteiro, para aquela empresa entregar a correspondência na sua casa, aquele carteiro precisa saber o endereço. Da mesma forma, a aplicação web. A aplicação web, ela precisa saber o endereço do banco de dados. Por isso a gente passa aqui o endereço do servidor, o endereço IP, né, usando ali o Internet Protocol. Se é um servidor local, a gente usa o localhost. O nome do banco de dados, do esquema do banco de dados, um usuário e uma senha. Normalmente é assim que a gente faz. Aqui na aplicação usando o SQL Server, a gente usou conexões confiáveis que garante o usuário local da nossa máquina para fazer o acesso. Né? Então, normalmente, uma aplicação ela vai acessar o ORM e o ORM vai acessar, manipular o banco de dados. Imagina o seguinte, eu vou fazer aqui na aplicação web, eu quero traga para mim a lista de clientes. Então a aplicação web solicita para o ORM, que solicita para o banco de dados. O banco de dados vai devolver a lista de clientes e o ORM devolve isso para a aplicação web. Aqui dentro do nosso contexto, do nosso exemplo, nós temos aqui o ORM sendo caracterizado pela classe DataContext e o banco de dados é o SQL Server e a aplicação web foi desenvolvida, né, está sendo desenvolvida no Visual Studio 2022. Muito bem, então vamos lá relembrar a nossa aplicação. Nossa aplicação que está aqui, o Data Context, né, que é o nosso ORM. Então, o Data Context está aqui. E aí, através dele, a gente faz a manipulação da aplicação com o banco de dados. A partir da modelagem, do customer, do cliente, usando o ORM que está no Data Context, a gente gera a tabela do banco de dados, né? Manipula a tabela também no banco de dados. Como nós estamos aqui usando o Design Pattern MVC, como é que funciona o Design Pattern MVC? Ele tem três camadas e quando nós temos as camadas, cada camada tem uma responsabilidade. Não podemos mudar as responsabilidades. Cada camada tem uma atribuição. Então,
Camada de modelagem. Nós temos aqui as classes de definição. Classe de definição, classe de domínio, onde nós temos aqui as propriedades, normalmente, de cada classe. Classe cliente, classe categoria, classe produto, classe carrinho de compras, classe venda, classe estado e assim vai. Então, classes. E essa classe tem propriedades. Nós temos a classe views, a camada views. Dentro de views, como o próprio nome fala, né, visão, visualização, a gente tem as páginas. Então, aqui nós temos, normalmente, para cada controller, nós temos as páginas daquele controller. Então, cadastrar, deletar, visualizar os detalhes, editar e listar. Nós temos aqui um controller. Então, quando a gente acessa uma aplicação usando o padrão MVC aqui no .NET, você pode perceber que o caminho para acessar é o seguinte. Ó. Então, eu tenho aqui o caminho da aplicação, usando o servidor web local, barra. Eu vou passar o nome do controller. Eu tenho dois controllers lá, Customers e Home. Então, Customers. Passei Customers, ele trouxe para mim aqui uma tela. Se eu passar Customers barra Index, ele vai trazer a mesma tela. Então, existe um padrão aqui de acesso, né, para a gente acessar as páginas. A gente acessa via controlador. Dentro do controlador, a gente tem um negócio chamado ações, actions. E para cada action, eu posso ter também aqui parâmetros. Então, traga para mim, por exemplo, o cliente 1. Eu não tenho esse cliente cadastrado, então não vai mostrar nada aqui, né? Mas esse seria o padrão. Vamos criar um aqui para você ver. Então, vou criar aqui novamente o Guarino, o e-mail é o du@gmail.com, rua XYZ, criar, está aqui. Então, se eu vier aqui, ó, customers barra details barra 1, ele não vai ter nada. Barra 2, ele vai ter o meu cliente, né? Então, a gente tem um padrão de acesso. O padrão agora é, para acessar uma determinada página, a gente tem aqui controlador, action e talvez parâmetros. Se eu quero a página principal dos clientes, index. Então, como é que funciona isso? Dentro do nosso, deixa eu parar aqui a aplicação. Então, dentro do nosso controlador, o nosso controlador está aqui, ó, eu tenho Customers e Home Controller. Dois controladores, um que foi criado por padrão e o outro que a gente gerou. Vamos rodar aqui então, ó. Por padrão, ele está rodando o Home Controller. Então, Home Controller, cadê a minha aplicação web? Está aqui, ó. Então, Home Controller. Se eu acessar aqui Customers, ele vai para o cliente. Se eu acessar Home Controller, ele volta para cá. Né? Então, temos dois controllers. O controller, ele que dá a direção. Você quer acessar a lista de clientes? Então, onde está a lista de clientes? O que eu tenho que trazer de clientes? Então, o controlador é o nosso ponto de acesso. E o controlador ele vai buscar informações usando os models e também vai mostrar, vai entregar as visualizações. Então, basicamente, quando a gente acessa ali uma informação, é assim que funciona, dentro do Design Pattern MVC. O cliente, né, normalmente a gente está numa arquitetura cliente-servidor, aplicação web, então eu tenho a parte cliente, que é o meu browser, né, e eu tenho aqui o meu servidor, que tem a aplicação rodando dentro do servidor web. Então, a partir do momento que o cliente no browser solicita uma página, agora não mais uma página, mas um endereço, ele vai cair aqui dentro do nosso servidor numa rota. Eu preciso descobrir qual é a rota a ser executada. Né? Então, passou a URL vai determinar para a gente a rota a ser executada. Isso aqui vai chamar o controller e o controller vai manipular models e vai manipular as views. Basicamente é assim. A partir da solicitação do cliente no browser, vai identificar, né, vai passar uma rota, essa rota vai direcionar para o controller adequado, o controller vai chamar algo do modelo, o modelo vai devolver para o controller vai fazer alguma interação com a view, normalmente assim, e essa view vai ser devolvida via controller
para o browser. Vamos entender esse passo a passo aqui, né? Acessando a tela de clientes, lista de clientes, vamos observar o seguinte: barra customers, barra index. Ou customers barra index, ou só customers, aqui tanto faz, né? Então, customers barra index. Isso aqui é uma solicitação do cliente. Então, o cliente solicitou customers barra index. Isso aqui virou uma rota. Qual é a rota? Qual é o controller que precisa ser chamado? Ah, precisa ser chamado o controller customers. Customers. Qual a ação? Ação index. Ação index. Vamos verificar dentro do controller o que está fazendo a ação index. Observe o seguinte. Depois a gente vai entender esses detalhes aqui. Eu tenho aqui uma ação, ó. Dentro do controller customers, eu tenho uma ação index. O que essa ação index está fazendo? Ela está buscando no contexto. Quem é o contexto? Data context. Onde está o data context? No models. Então, o controller, ele manipula models para trazer informações. Então, nós estamos no controller, aqui no index, ele vai manipular o contexto. O contexto está no models. Traz para mim a lista de clientes. Isso aqui traz a lista de clientes, né, de forma assíncrona. Então, o controller pediu para o modelo, traz a lista de clientes. Ele devolve a lista de clientes para o controller. E o controller está falando, ó, retorna para mim uma página. Qual página? Para a própria index.cshtml. E aqui é um padrão, a convenção. Esta ação, ela tem aqui uma página vinculada, uma view vinculada, que também tem o mesmo nome, index. Então, retorna uma view. O que significa que ele vai fazer? O controle ele vai chamar a view, processar a view e retornar para o cliente. Desta forma, aparece essa tela aqui para a gente, né? Então, vamos verificar aqui o entendimento do controller. O controller, aquele controller que nós geramos, ele tem aqui qual é o contexto de manipulação usando o ORM. Então, nós vamos usar o data context, né, que está aqui, variável context, então data context, variável. Através dessa variável, a gente consegue acessar o banco de dados. Então, eu tenho aqui um construtor que simplesmente carrega o contexto, e aqui sim é o que a gente começa a ter a manipulação. Primeiro bloco aqui é lista de clientes. Então, a lista de clientes, eu tenho uma ação, para cada ação eu posso ter uma tela. Como eu tenho um return view, eu tenho uma tela chamada index. Eu tenho aqui uma ação details. Essa ação details retorna view. Então, eu tenho uma tela details, né? Eu tenho aqui uma ação de criação, para criar cliente. O create, ele retorna uma view. Então, eu tenho uma tela create. Eu tenho o edit. O edit, ele retorna uma view. Então, eu tenho também uma tela edit. O nome da ação, ele pode gerar aqui uma tela com o mesmo nome, né? Pode ter nome diferente? Pode, mas o padrão, a convenção é ter o mesmo nome. O que significa que nós temos aqui no controller ações, e essas ações que têm retorno de tela, a gente tem telas com o mesmo nome, né? Então, vamos trazer a lista de clientes. Basicamente, lista de clientes. Ao executar a aplicação, lista de clientes. Então, vamos colocar aqui para retornar customers barra index, lista de clientes. O que foi feito? Veio aqui no controller, deixa eu fechar essas janelinhas aqui. No controller, ele chamou esse bloco. Esse bloco, ele foi identificado index por causa disso daqui. E ele está retornando uma lista de clientes. Essa lista de clientes vai para uma tela. Então, cadê a tela? A tela está aqui, ó, index.
Na tela, a gente recebe a lista de clientes e manipula a lista de clientes. Então, o que tem de resultado? A gente tem aqui o título da tabela e o título de cada coluna, e aqui a linha de cada cliente. Né? Então, eu tenho aqui a tabela, o cabeçalho da tabela, e eu tenho aqui embaixo um for each para varrer, para trazer a lista de clientes. Né? Então a gente não vai entrar aqui em detalhes agora nesse como funciona a view, mas o que é importante para a gente é isso aqui foi chamado através do controlador. O controlador vai pegar essa tela toda e vai retornar para quem o chamou, que é justamente o browser. Se eu quero acessar o cadastro, Create New, eu vou vir aqui, ó, Customers Create. Então, no controlador, quem foi chamado? Foi chamado esse bloco aqui, ó, Customer Create. Customer Create. O que ele faz aqui dentro? Retorna apenas a tela. Então, ele vai retornar apenas a tela. Retornou essa tela. O que tem a tela? Essa telinha aqui. Tem o campo nome. Cadê o campo nome? Está aqui, o campo nome, que está aqui. O e-mail, que está aqui embaixo. E o endereço, que está aqui embaixo. E o botão para fazer o submit, que está aqui embaixo, Create. Quando a gente clica aqui no Create, ele vai fazer uma submissão para uma action chamada Create. Só que ele chama uma outra action Create passando informações. Então, se a gente for observar dentro aqui de Customers Controller, a gente tem duas actions Create. Nós temos uma que chama a tela, nós temos uma outra que recebe as informações do formulário que foi preenchido. Então, se eu preencher esse formulário, guarino, teste@gmail.com e o endereço, clicar no botão, ele vai chamar esta outra action aqui de baixo, para poder fazer o cadastro no banco de dados. Então, aqui ele vai receber nome, e-mail, endereço, nome, e-mail, endereço, o ID aqui é primary key, então não vai fazer diferença. Isso aqui ele recebe através de um objeto cliente. E aí ele vai fazer a adição no banco de dados e fazer o commit, né? Efetivamente salvar no banco de dados através dessa instrução. Depois ele redireciona para a tela index. Então, se nós cadastrarmos aqui, ele vai cadastrar no banco de dados, cadastra no banco de dados e redireciona para o index. Né? Então, cadastrou e redirecionou para a tela index, customers/index. A mesma coisa. Né? Se nós viemos aqui e queremos ver detalhes, o que ele chama? Observa aqui embaixo, né? Customers Details 2, Customers Details 3. Então, detalhes do cliente 2, controller, action, parâmetro. Vamos achar aqui, action. Qual é a action? Action Details. Então, ao chamar essa URL, nós estamos chamando essa ação, que é essa ação aqui, Details, e observe que ele tem aqui um parâmetro, que é até opcional. Então, eu estou passando aqui um parâmetro opcional. Se eu não passar o parâmetro, ele vai retornar para mim not found. Então, observe que não passei nenhum parâmetro. Ele deu not found, não foi encontrado, que foi justamente isso daqui, não encontrado. Se eu passar um parâmetro, aí ele vai retornar para mim. Busca para mim lá do banco de dados, na tabela de clientes, traz para mim o primeiro cliente que tem esse ID aqui, ó, o ID que eu passei, que é o ID 2. Aí, se o cliente existir, ele vai devolver o cliente para mim na tela. Qual tela? Return View. Eu tenho a view, se é o return view, simplesmente assim, significa que eu tenho uma view com o mesmo nome details. Então, nesta tela aqui. E aí ele vai mostrar para a gente o nome, que está aqui, né, o nome, o e-mail, o endereço. Então, é esse conjuntinho aqui. Né? Isso também vale para editar e para deletar. Vamos verificar aqui. Ó. Editar, eu quero editar o ID 3. Editar o ID 3. Então, editar o ID. A gente vai encontrar uma action chamada edit, que traz para a gente as informações aqui na tela.
Se eu editar uma informação, der um salvar, ele vai chamar para mim uma outra action que efetivamente salva lá no banco de dados. Então, o edit ele também tem duas actions, né? E o próximo é o delete. Então, no delete, ao clicar aqui em delete, delete 2, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar este bloquinho aqui, esta action. Delete recebe um ID. Se o ID for diferente de nulo, quer dizer que eu vou procurar no banco de dados. Se eu encontrar o cliente no banco de dados, eu vou deletar, né? Então, basicamente é isso aí que ele vai fazer. Só que observe o seguinte, ó, deletar. O que ele vai fazer? Chama uma tela para depois deletar. Então ele retorna aqui uma view. Qual é a view? View de delete. O que tem na view de delete? Esta tela. Quando eu clico no botão, aí sim, no botão ele chama aqui para mim o delete para deletar, que está aqui no meu controller, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha. Então aqui ele chama o delete efetivamente para remover do banco de dados. Então, o que é importante para a gente é, a partir da solicitação do browser da URL, nós temos uma rota definida. Em função da rota, a gente vai passar qual é o controller, qual é a action que vai ser chamada. Em função disso, a gente manipula normalmente via controller o modelo e tela e devolve isso para o browser. Basicamente assim funciona o Design Pattern MVC.